Mateus capítulo 6, verso de número 23 a seguir. Amém? Quantos encontraram? O pessoal aí atrás encontrou? Então vamos nos colocar em pé, reverência a essa palavra, e vamos ler. Mateus capítulo 6 e verso 23. Diz assim: se porém os teus olhos forem mau, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar o outro, ou há de desapontar um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais que o vestimento? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua altura ou à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, olhai para as flores do campo, como crescem, não trabalham e nem fiam. Contudo, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com que havemos de vestir, pois a todas essas coisas os gentios procuram, porque o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo que haveis do dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuida de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Pai querido, nós te agradecemos pela tua inerrante palavra. Nesse momento, ó Pai, nós te pedimos que o Senhor nos capacite a ouvir a tua palavra, e que o Senhor nos capacite a pregar a tua palavra, e que o teu Espírito, ó Pai, prepare os nossos corações, para que seja uma terra fértil, e ao cair a semente, possa produzir de acordo com a tua vontade. Senhor, eu já peço, perdoa o meu pecado, perdoa, Senhor, as nossas transgressões, porque muitas vezes estamos ansiosos, preocupados com o que comer, com o que vestir, com o que beber. Mas a tua palavra deixa clara que tudo isso o Senhor sabe que precisamos, e ó Pai, o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades. Por isso, Senhor, fala conosco. Trabalha nessa manhã, nessa noite no nosso coração, para que possamos ter mais fé, Senhor. Para que não sejamos esses homens de pouca fé, mas que sejamos homens com muita fé, para que o Senhor possa, Senhor, usar-nos nesses dias, ó Pai, que estamos em grandes problemas. Pois a tua palavra diz que o Senhor está voltando. E em breve o Senhor estará, ó Pai, tocando os clarins para buscar a igreja. E o Senhor quer que a igreja salve muitas pessoas, ó Pai. Por isso nos capacite e nos ajuda a ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Olha só como que é as coisas. Olha só como o tempo passa. Nós já não temos mais 365 dias. Nós já temos poucos dias. O ano já está acabando. Quando uma criança nasce, quando ela é gerada no ventre, ela já está morrendo.
E é assim também. Tudo começa e tudo acaba. E nós temos um lema para este ano. O lema é um tempo novo para as nossas vidas. Eu não quero ter os mesmos resultados de 2015. Quem quer? Pastor, eu fui bem sucedido em 2015. Mas 2016 você pode ser mais ainda. Amém? Pastor, eu fui muito mal sucedido em 2015. Em 2016 nós podemos ser melhores. Porém, nós precisamos fazer coisas que nós não fizemos em 2016. Então, nós tivemos uma ideia. Qual é a ideia? É fazer um planejamento de vida. Ontem eu peguei meu planejamento de vida e falei, meu Deus, planejei, mas olha só, tem coisas que eu nem iniciei. Já venceu a data, Jesus. Planejar é bom se haver a disposição de fazer. Mas se planejar e não fazer, simplesmente frustração. Porém, Deus disse, filho, tem tempo, começa agora. E nós planejamos também a vida espiritual, a vida material e física de cada um. Eu fiz o meu projeto. Porém, nós temos os projetos ministeriais, que é também levar a igreja no sentido ministerial a desenvolver. Porque não adianta ganhar dinheiro, não adianta você ser bem-sucedido aqui na terra se você não ganha almas. A Bíblia é até enfática em dizer que Salomão disse assim, quem ganha alma, ele é. Você pode ser analfabeto, você pode não ter muita expectativa de sucesso aqui na terra, mas Deus disse, se ganhar almas, é sábio. Então quem não ganha alma é o que é? Não é sábio. Amém, filhão? Vamos lá? Então, nós tivemos a ideia, qual a ideia? De fazer um planejamento ministerial para a igreja. E fizemos um planejamento também de ministrações, para que você possa ser bem alimentado, para que você possa lá fora trabalhar para o reino de Deus. Viver o amor de Cristo e alcançar famílias para Jesus. Esse é o lema da igreja. Desde 2000 e cacetada que a gente começou, Deus falou conosco, coloca aí um lema para a igreja, viver o amor de Cristo e alcançar as famílias. E nessa semana, eu tive perguntando para Deus, Deus, como viver esse amor de Cristo? Porque não é somente eu, mas é nós, a igreja, viver o amor de Cristo em todo sentido. E Deus me deu uma passagem, que está em 2 Pedro, capítulo 3, e verso 18, que diz assim, ó, crescei na graça e no conhecimento de Deus. Pedro, ele vai dar uma direção para nós. Nós temos que crescer na graça, nós temos que crescer no conhecimento de Deus, para que possamos viver o amor de Cristo. Aí, eu estava rascunhando. Eu gosto de fazer a pregação, mas antes de colocar no meu iPad ou no computador, eu gosto de escrever. Eu fico lá escrevendo algumas coisas. E eu escrevi uma letra assim, crescer. Você pode colocar para a gente? Crescer. Eu falei, Deus, eu preciso, então está aí, eu preciso crescer. Aí Deus falou, então está aí, você precisa levar a sua igreja a crescer. Porque o apóstolo Paulo diz assim, quando eu era, falava como, sentia como, pedia como, eu era como, mas quando eu deixei de ser menino, eu comecei a ser. Então, a Bíblia quer que nós cresçamos. Sem crescimento, não consegue viver o amor de Cristo na sua totalidade. E é muito ruim quando você ganha um filho, o filho não cresce. Existe uma enfermidade que a pessoa cresce fisicamente, mas mentalmente ela é criança. Então, quer dizer, o trabalho aumenta. Porque imagina um camarada igual eu, com a mentalidade de criança. Mamãe, quero mamar. Imagina eu agarrando a teta da mãe. Mamãe, fiz xixi na calça. Mamãe, ficou cocô. Imagina. Uma mãe limpando um marmanjo desse tamanho que come 1 quilo de comida por vez. É difícil, não é? Mas há uma enfermidade assim que as mamães que têm essas crianças têm que tratar esse assunto. Porém, não é desse assunto que queremos falar, nós queremos falar de crescimento em todas as áreas da nossa vida. Aí eu coloquei lá, ó, crescer. Eu fiquei com aquilo, crescer.
falei assim, nós precisamos crescer. E Deus falou, você precisa levar a sua igreja a crescer, porque tem muita criança espiritual dentro da igreja. E criança, ela é boa, mas se permanecer criança a vida toda, ela não frutifica. Aí veio o tema da mensagem até dia 28 de fevereiro. Você não sabe ainda, mas dia 28 de fevereiro, último domingo de fevereiro, nós temos um culto especial para nós fazermos uma colheita de almas. Eu já estou correndo atrás, eu estou trabalhando, entrei numa fábrica e Deus já me deu a graça de ganhar uma família para Jesus. Eu já estou convidado para ir na casa deles na semana que vem. Ah, não vejo a hora. Já pedi oração. Eu estava na sala de quê? Cheio de gente. Ela veio assim, pastor, fiquei sabendo que o senhor pode fazer uma oração para mim? E eu perguntei, agora? Ela falou, é. Aí eu dei uma olhada no lado assim, falei, como que eu vou fazer isso com esse monte de gente me olhando? Tudo ali, tomando café e fumando. E eu ali tentando enrolar a mulher. Aí o Espírito Santo falou, larga a mão de ser covarde. Eu olhei para ela e disse assim, fecha seus olhos, vamos curvar nossa cabeça, eu vou orar com você. Aí eu pensei, vou fazer uma oração silenciosa. Aí ela fechou os olhos e eu orei. Deus, essa mulher veio buscar algo da tua presença. E o Senhor me colocou aqui para abençoar a vida dela. Senhor, eu fiz uma oração de quase 5 minutos. E todo mundo ali acho que ficou ouvindo. Então, dia 28 nós vamos fazer esse culto, por quê? É no dia 28 que eu quero convidá-los para vir à igreja. E você tem almas, e você tem pessoas que você precisa alcançar para Jesus. E você pode entrar conosco nessa campanha de oração. Nós estamos orando. Hoje eu jejuei o dia todo, ainda estou de jejum. Nós temos o calendário de oração, é jejuar e orar por um dia, cada pessoa, em prol de vidas, para que a palavra caia num coração fértil. E já começou a cair. Então nós vamos fazer dia 28 esse culto especial para trazer os nossos convidados para a igreja. Aí, crescer. Então nós vamos estar ministrando durante até o dia 28. Primeira mensagem que vai ser hoje, chama-se compromisso. Depois, relacionamento. Depois, evangelismo, santidade, comunhão, Espírito Santo e responsabilidade. Deus falou para mim, ministra isso para a sua igreja. Porque se a sua igreja, nesse período, não abrir os olhos para grandes trevas que as pessoas estão entrando, para o inferno que elas estão indo, Deus está nos chamando para abrir os olhos para a necessidade, não nossa, mas das pessoas que estão indo para o inferno. Então o tema da nossa mensagem hoje é compromisso, por favor. E nós vamos dividir essa mensagem rápida de compromisso em 3 partes. Primeiro, compromisso com Deus, compromisso com a igreja e compromisso com o mundo. Repita comigo se você quiser. Compromisso com Deus, compromisso com a igreja e compromisso com o mundo. É sobre isso que nós vamos falar rapidinho. Se Deus, Espírito de Deus, abrir os seus olhos, abrir os nossos olhos, não estou falando esse aqui que está quase com sono, os olhos do coração, e se Deus despertar a gente, nós vamos viver neste ano o melhor de Deus para a nossa vida. Quando Deus me deu essa mensagem, preste atenção, não foi para trazer mais um peso para você. Não foi para trazer mais um conhecimento somente para você. Ao contrário. Deus, através do conhecimento, Ele quer que nós possamos ir à prática. Por exemplo, eu estou trabalhando num trabalho que o Luiz disse que era muito mole, muito fácil. E realmente é fácil. Não é pesado, não exige força, exige perna para se locomover e exige cabeça para gravar o de um bando aquele trabalho. Porque você tem que olhar para lá, depois de lá você olha para cá, depois você aperta aqui, você faz ali, você fecha lá, você leva para cima, você leva para o lado, você abaixa aqui, é uma doidura.
Então, é como eu disse no culto passado. Tudo que um homem faz, o outro pode fazer. Porém, tem que se esforçar. Então, hoje nós vamos falar a respeito disso. Por quê? Porque nós precisamos de compromisso. E quando Deus abre os nossos olhos, não é para trazer peso. Ao contrário, é para fazer a gente andar. Então, nesse trabalho, eu precisei de um mentor. Então, durante 3 dias, tem um homem me ensinando. E quando ele está me ensinando, ele está ensinando do jeito que ele faz. Então, eu tenho que fazer do jeito que ele está me ensinando. Então, de vez em quando eu não consigo, eu fazia na metade. Ele falou, não, você tem que ir até lá. Depois você volta para cá. Então, Deus, irmão Valente, está nos ensinando muitas coisas. Porém, muitas vezes a gente fala, não, Deus, mas o senhor está indo muito longo. E se eu cortar caminho? Aí entra naquele filme O Peregrino. Quer cortar caminho, entra por caminho errado. Quantos já tentaram encurtar caminho, irmão Lauro? Não, eu vou encurtar, e se perdeu no caminho? Eu sou um mestre nisso. E hoje eu já me perdi para vir aqui. Por quê? Não quero vir para o caminho. Hoje eu vou fazer um caminho diferente. Aí entro na 361, 661, daqui a pouco estou perdido. É assim que acontece com muitas pessoas cristãs. Então Deus quer nos ajudar a comer o melhor da terra, a beber o melhor da terra, a viver uma vida melhor. Mas para isso, nós precisamos aprender. Então Deus falou para mim, passa essas mensagens. E eu vou, através dela, abrir o coração do meu povo, o olho do meu povo, e eu vou despertar eles para viver o melhor nesses dias. Então não é para trazer peso, não é para trazer dor. Então, não se incomode, porque se você veio aqui hoje, Deus vai falar com você. Aí você pode dizer assim, mas o pastor... não é pastor, é Deus. Deus falou comigo, eu vou entregar e pronto. Pronto. Não vou pagar janta, pastor, o problema é seu. Não vou convidá-lo mais para mim na casa. Você vai perder a bênção. Amém? É Deus que quer falar conosco. Então, vamos falar de compromisso com Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 22, 34 a 40. Diz assim, entretanto, os fariseus, sabendo que fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E perguntaram para ele, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Os fariseus perguntando para Jesus. Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Os fariseus, e o segundo semelhante a este, amará o teu próximo como a ti mesmo. Os fariseus fizeram uma reunião e tentaram pegar Jesus na lei e perguntaram para ele, qual é o grande mandamento? E Jesus, ele respondeu, claro, o grande mandamento é amar a Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração, com toda a tua força. Este é o primeiro mandamento. Jesus está dizendo, isso é a primeira coisa que a gente precisa aprender, que tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Porém, Jesus ele vai dizer, porém, você também tem que amar o teu próximo como a ti mesmo. E aí ele termina dizendo assim, destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Jesus está pegando o primeiro mandamento, que é amar a Deus, colocando outro mandamento, outra ordem, que é amar o próximo, e dizendo, esses 2, sendo cumprido por vocês, toda a lei e os profetas, toda a lei se conclui nisso. Porque Jesus é o Deus da Bíblia, do Antigo e do Velho. E ele então se funde e ele diz, são esses 2 mandamentos que você pôr em prática, você vai obedecer toda a lei. Então, eu quero falar de compromisso com Deus. Por quê? Porque sem compromisso com Deus, a nossa vida fica amarga, a nossa vida fica fria, a nossa vida fica uma vida insípida. Olha só, quando nós começamos a ter relacionamento com Deus, é daí que se desdobra todo outro relacionamento.
É por isso que muitas vezes a gente se frustra em todos os sentidos. Por quê? Nós queremos relacionamentos extras sem ter um relacionamento íntimo, estreito com Deus. Como está o meu e o seu relacionamento? O meu relacionamento com Deus, como está? O seu relacionamento com Deus, como está? O seu compromisso não é para a igreja, mas para Deus. Como está o seu compromisso? Ouça, se o seu compromisso com Deus, se você não tem compromisso com Deus, você tem uma vida vazia. Você tem uma vida espiritual fraca. Você é insípido, você acaba ficando insípido. A Bíblia diz que o sal, se não tem sabor, se não salga, para nada mais presta, a não ser pisado para os homens. Ouça, todo o esforço que eu fizer para ser bem sucedido aqui embaixo, mas se eu não tiver um compromisso com Deus, se torna fútil, se torna vazio. Você pode ter uma casa boa, você pode ter mulher boa, você pode ter filhos bons, você pode ter carro bom, você pode ter tudo bom, mas se o seu relacionamento com Deus, se o seu compromisso com Deus está quebrado, tudo aqui embaixo será vazio, será inútil. Não existe vida cristã, preste atenção nisso, não existe vida cristã sem compromisso com Deus. Olha para a esfera da igreja. Olha para o mundo cristão hoje. Quantos crentes sem compromisso com Deus? Uma vida vazia. Uma vida de pecado. Uma vida de relação extras conjugais. Porque falta compromisso com Deus. Se a gente colocar hoje, ouça só. Se eu colocar hoje o meu compromisso que eu tenho na minha empresa, e se eu sair da empresa e continuar esse compromisso com Deus, vai ser um compromisso tremendo. Por quê? Porque na empresa eu tenho hora para entrar, hora para sair, hora para comer, hora para beber, hora para que o quê? Mas falta-nos um compromisso com Deus. E muitas vezes a nossa vida está vazia, a nossa vida está triste, a nossa vida está quebrada, a gente não produz, a gente não consegue fazer algo mais para Deus. Por quê? Falta simplesmente um compromisso com Deus. Em João capítulo 5, verso 39, as escrituras diz assim, em João capítulo 5 e verso 39, a Bíblia vai dizer assim, que nós temos que olhar na Bíblia, meditar nela, porque é nela que nós cuidamos ter a vida eterna. Olha lá, examinais as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ouça, se o seu... Agora sim, olha só, Deus vai pegar a gente agora. Se o nosso compromisso com Deus, se nós não temos compromisso com Deus, pode marcar isso, nós não temos compromisso com a Bíblia. Pastor, eu não leio Bíblia, eu não consigo ler Bíblia, porque você não tem compromisso com Deus. Por quê? Porque quando você tem compromisso com Deus, você vai ter fome pela palavra de Deus. Jesus diz que a palavra é o pão vivo, ele é o pão vivo que desce do céu. Irmãos, olhe para mim por gentileza. Se você tem conseguido viver sem a Bíblia, seu compromisso com Deus precisa ser revido hoje. A facilidade que temos. Tem gente aqui, se eu pegar o iPhone, tem 5 Bíblias. Bíblia em inglês, em japonês, em filipino, em coreano. A minha tem quase 50 Bíblias. Facilidade de ler. Porém, nem no iPad, nem no iPhone, nem nos telefones, nós estamos lendo. Estamos sem fome pela palavra de Deus. A Bíblia não está tendo mais valia para nós. Nós não estamos tendo desejo de alimentar-se dela. Sabe por quê? Porque quando o nosso compromisso com Deus está comprometido, tudo aqui embaixo vai ficando comprometido. E a palavra de Deus não tem mais valor. Eu me lembro quando nós íamos pregar, quando nós íamos ouvir o nosso pastor pregar, o pastor Paulo Hortinho, ele falava, diz o Senhor, a gente ficava, tipo assim, o que diz o Senhor? A gente queria saber. Hoje, a gente vem para a igreja, diz o Senhor. Abra os olhos. Está faltando fome pela palavra de Deus, porque o compromisso com Deus está
ruim. Eu tenho me deparado com tantas pessoas que têm uma vida espiritual frágil, uma vida espiritual fraca. Nós temos visto pessoas enfraquecidas, nós temos visto igrejas fracas, e eu não estou falando de outras, estou falando até da nossa mesmo. Nós estamos falando, eu vejo pessoas que tomam decisões desastrosas na vida, que trazem peso, que trazem dor. Nós temos visto tanta destruição no meio do reino de Deus, por tomar decisões precipitadas, por fazer coisas tão simples, que todo mundo sabe que não precisava fazer. Ouça só, quando o nosso compromisso com Deus não existe compromisso com a Bíblia. Deus nunca falou assim para você, leia a Bíblia e entenda. Deus falou, leia e medite nela. O que Deus estava falando? Leia. E depois pense nela. Porque o Espírito de Deus vai pegar a palavra que você leu e pensou nela, vai traduzir para o seu coração e você vai dizer, eu entendo. O profeta Oséias, capítulo 4, verso 6, diz assim, o meu povo, ele não diz vai ser, ele diz assim, foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Qual o conhecimento? Conhecimento de Deus. Nós temos sido destruídos, porque está faltando conhecimento, prática. Nós estamos cheios de teólogos na igreja. Nós estamos cheios de pessoas que querem saber tudo, mas não querem praticar nada. Nós estamos cheios de pessoas que querem praticar só o que a Bíblia diz que não é para praticar. Por exemplo, quando a gente vai ver algum estudo que a gente não quer praticar, a gente procura alguém que diz ao contrário daquilo, porque a gente não quer fazer. E no YouTube está cheio de coisas. Mas ninguém quer pegar a Bíblia nua e crua e falar, eu vou servir ao Deus que deixou essa palavra. A gente vai para a teologia e começa a buscar filosofias. E as filosofias nos enganam, nós damos ouvido a espíritos enganadores. Tem muito crentes dentro das igrejas, cheio de capeta, que nós vamos ter que tirar no nome de Jesus Cristo. Um dia Deus me deu uma visão, e Ele me mostrou um rapaz e disse assim, está cheio de piolho. Eu falei, caramba, Deus, o Senhor está me mostrando que o rapaz está cheio de piolho? Eu vou providenciar um Baygon para matar? Depois do culto, falo para ele, passa Baygon, põe um pano, mata tudo. E Deus falou, não filho, você não está entendendo. São demônios na cabeça da pessoa. Eu falei, caramba, cheio. Porque os demônios sabem que se ele roubar a capacidade de você, de pensar e começar a levar você a pensar coisas contrárias à palavra de Deus, ele domina você, porque nós somos dominados pelos pensamentos que a nossa mente são produzidas. Então nós vemos que Oséias está falando, olha, meu povo está sendo destruído porque está faltando conhecimento. E com tanta oportunidade de conhecer a Deus, está faltando compromisso com Deus. Se falta compromisso com Deus, vai faltar compromisso com a palavra. Todo mundo quase me procura e diz, eu não entendo a palavra. Eu digo, meu Deus, como que você não entende a palavra? Até parece que Deus ia escrever algo que para você não entender. Até parece que Deus ia fazer algo para trazer peso, para mandar você para o inferno. Ao contrário, meus irmãos. Nós não entendemos porque falta compromisso com o Pai. Ou nós vamos fazer aquilo que as pessoas nos ensinaram a fazer. Em 1990, minha mãe comprou uma caixinha de sorte bíblica. Quem lembra disso? As promessas, né? Aí eu parei de ler Bíblia. Por quê? Todo dia eu pegava uma promessa. Promessa 1. Parei de ler Bíblia. Aquilo lá. Olha, irmão. A tecnologia está tentando ajudar tanta gente, complicando a gente. Porque caixinha de promessa. Vamos ver a promessa de Deus para mim hoje. Dizima, vagabundo. Para de roubar a Deus. Nossa, que é isso? Que promessa pesada. Um dia eu estou lá, vê a promessa. Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da minha glória. Eu falei, caramba, Deus está irado comigo.
Depois passou um tempo, eu peguei de novo. E o salário do pecado é a morte. Falei, meu Deus, preciso me arrepender. Então, precisamos voltar a ter um compromisso sério com Deus. Eu quero te levar a entender, porque a gente não tem compromisso aqui embaixo, não é porque a gente não quer, é porque a gente não constrói um compromisso lá em cima. É por isso que nós estamos vivendo aí uma vida de gente muito fraca nesses dias. Mas eu quero falar do segundo compromisso. O segundo compromisso é o compromisso que eu tenho que ter com a igreja. Com a igreja de Cristo. Com o corpo de Cristo a qual você está ligado. Olha só. As igrejas, elas estão sendo abaladas por falta de compromissos. Por exemplo, nós colocamos líder de louvor, diáconos, e colocamos aquela liderança. A liderança sofre. Por quê? Porque falta compromisso. Mas a gente então quer fazer a pessoa ter um compromisso com ensaio, compromisso com cantar, compromisso em vir. E ela vem por uns dias. Mas ela para por quê? Falta compromisso com Deus. Então a gente está trabalhando com a pessoa aqui, tentando fazer ela ter compromisso aqui embaixo. E ela diz assim, está muito pesado. Está difícil fazer as coisas de Deus. Está difícil. Mas por quê? Está faltando compromisso com Ele. Então, nós precisamos entender que nós precisamos ter compromisso também com a igreja, que é o corpo de Cristo na terra. E qual é o compromisso que eu tenho que ter? Eu tenho compromisso com o ministério. E o que é ministério? Trabalho. Não é só vir na igreja. É por isso que nós estamos numa geração de crentes que só vem na igreja. Eu tenho que bater o cartão hoje lá, hein? Irmãos, não é isso que Deus está falando. Deus está falando que você tem que ter compromisso com o ministério. Ministério quer dizer trabalho. E que trabalhos que a gente tem que ter? Compromisso na igreja. Compromisso de oração. Ah, não tenho tempo para me orar. Dobra o seu joelho, tem as rodilhas de tu joelho, dobra e ore pela igreja. O ministério de evangelismo. Ah, mas a igreja não tem panfleto. Faça um panfleto, evangelize. Use a pena, que é a tua língua, para levar o evangelho. Ouça, quando falta compromisso com Deus, o nosso evangelho fica amargo. Sabe qual é o nosso evangelho? O evangelho quer dizer boas novas. Sabe por que as pessoas não querem ouvir a gente? Porque a gente não leva boas novas, só leva cacetada. Mas por quê? Compromisso com Deus. E a gente quer fazer as pessoas ter compromisso com a igreja, mas como? Se não tem compromisso com Deus. É por isso que você não ganha alma. É por isso que você não convida a gente. É por isso que nós estamos com dificuldade de alcançar as outras pessoas. Porque as pessoas olham em nós e falam o quê? Mas você quer me levar para onde? Para ser igual a você? Você quer me levar lá para quê? Para ouvir o seu pastor dar cacetada em você? Você está entendendo, irmão? Pastor, já está falando comigo? Quem está falando contigo é Deus. Porque foi Ele que falou comigo a semana passada. Então temos que deixar de ser infantis. O que acontece aqui embaixo? A gente quer ter compromisso quando a gente quer. Quando a gente quer, a gente tem compromisso. Mas quando a gente quer, a gente deixa do compromisso. E aí, a missão fica comprometida. Por quê? Jesus diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Aí ele diz, cure os enfermos, expulse os demônios. Irmãos, olhe para mim. Olhe para mim. Uma mulher não cristã, ela ficou sabendo por alguém que me conhecia na fábrica, que eu era pastor. Ela veio sem vergonha nenhuma no meio de todo mundo, sentou do meu lado. Seu pastor, estou precisando de uma oração. O senhor ora por mim? Eu tenho certeza que talvez muitos queriam fazer igual eu. Aqui? Vergonha? Vou orar no meio desse povo aqui? Mas o Espírito Santo estava lá. O Espírito Santo falou no meu coração, eu trouxe uma vida que precisa de mim. Cria vergonha na tua cara. Ah, pastor,
o Senhor fala muito forte comigo. Então vai lá orar comigo para você ver o jeito que Deus fala comigo. Você pensa que Deus fala comigo? Meu filho amado. Sabe o que ele fala? Cria vergonha na tua cara, rapaz. Vai orar, vai dobrar o joelho. Para de ver filme! Para de ver Facebook, joga no esgoto e vai ler e vai orar. Como que você quer que Deus fale contigo? Eu tenho certeza que muitos de vocês talvez fariam assim, depois eu oro. A hora que a gente sair, a gente ora. E Deus falou, eu quero que você ore agora. E eu orei com ela. Quando eu abri os olhos, a mulher estava chorando. E Deus falou para mim, você quer ganhar vida? Mas você tem vergonha. Quanto tempo você está na fábrica, Luiz? Quantas pessoas você falou de Jesus? Por quantas pessoas você orou? Por quantas pessoas sabem que você é crente lá dentro? Hã? Compromisso com o ministério. Com o ministério que Deus te deu. Você tem obrigação. Paulo dizia assim, eu tenho obrigação, a minha obrigação é evangelizar. Eu tenho compromisso com esse ministério. Quantas almas você pode olhar na sua vida cristã e falar, essa eu ganhei, está viva para Jesus. Ao contrário, é mais fácil matar as pessoas. Se eu usar a estratégia, na minha vida ministerial, de pessoas que eu ganhei para Jesus, os irmãos mataram, se eu matasse esses irmãos, a igreja ia ficar vazia. Você não tem direito de matar ninguém. Se você não tem um evangelho sadio, se você não tem um evangelho saudável, se você não vai edificar, cala a tua boca. Se você não tem nada para passar para esse homem, cala a tua boca, nem diz que é crente. Porque o mundo está precisando de sal, mas que salgue. Deus está precisando de luz, mas é que ilumine. Deus está precisando de gente que seja compromissado com Ele. Se você não é compromissado, não abra a tua boca para falar de um evangelho sem compromisso. Pastor, hoje o culto vai esquentar, vai, desliga o ar. Porque o chicote, quando come na minha costa, Deus fala, eu quero que você seja pianinho e fala tudo o que eu te mandei. Ainda bem que eu não estou na igreja dos outros. Evangelho insípido, evangelho amargo, evangelho frio, evangelho misturado. Quando as pessoas ouvem, se envenenam. Nós precisamos mudar isso. O corpo de Cristo, que somos nós, tem muita gente com o evangelho, como diz no Brasil. Tem o remédio original e o remédio, o frágil, o falso, o genérico. Evangelho genérico! Pare com isso. Jesus veio através da profeta hoje dizendo assim, olha, o abismo, tem muitos crentes caindo nele. Não é que você está indo para o inferno, mas é que você está nas trevas. É questão de dias. Tem que existir compromisso com o ministério. O nosso ministério não é só vir na igreja. O nosso ministério é viver a igreja dentro de casa. Como é difícil eu viver a igreja dentro da minha casa. Como é difícil eu viver a igreja dentro de um trabalho. Mas é lá que é necessário. Se não temos compromisso com Deus, não temos compromisso com a Bíblia, não temos compromisso com a igreja e com o ministério. Ah, evangelizar para quê? E se não temos compromisso com Deus, se não temos compromisso com a Bíblia, se não temos compromisso com o ministério, nós não temos ministério nenhum. Não tem ministério nenhum. Meu ministério é cantar na igreja. Quem disse? Meu ministério é pregar na igreja. Quem disse? Seu ministério é cantar lá fora, é pregar lá fora. E trazer aqueles de fora para dentro do corpo de Cristo. Para a salvação e para a luz. Mas se eu não tenho compromisso com Deus, não tenho compromisso com a Bíblia, não tenho compromisso também com a igreja, também não terei compromisso com o próximo. Nós vamos cair naquela. Deus para... Como é que é? Cada um para si e Deus para todos. Agora presta atenção comigo. Sem compromisso com Deus, sem compromisso com a palavra, sem compromisso com a igreja, você vai ter compromisso com
Aquela pessoa que não tem Jesus. Você não está nem aí por ela. Tem gente ali falando assim, é verdade. É por isso que eu não estou nem me preocupando. Se vira, se exploda, cada um para si, Deus para... E é isso que Deus mandou a gente ser? É? Deus mandou a gente ser assim? Você se exploda. Quer Deus, se vira, meu. É isso? Vamos abrir a Bíblia? 1 João, para a gente encerrar, é o segundo. 1 João, capítulo 4, verso 20. Olha lá o que diz no telão. Se alguém disser ama Deus e odia o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus aqui não? Deus, Ele sempre quis que você soubesse se você ama Ele. E para amar a Deus, tem que amar o próximo. Tem que amar o irmão. Ouça, há 35 anos atrás eu não era irmão. Mas alguém me alcançou para Cristo, eu me tornei irmão. Então, se você não tem relacionamento com as pessoas, se você não se preocupa com elas, você é mentiroso. Olha lá, vamos continuar. Verso 21. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, também ame o seu irmão. Então Deus Ele coloca o amor que eu tenho para Deus, Ele quer que também eu divido para com as pessoas. Agora, se eu não tenho compromisso com o próximo, olha só o versículo 11 do capítulo 4 de João. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos também amar uns aos outros. Agora, eu não tenho compromisso com Deus, não tenho compromisso com a igreja, não tenho compromisso com a palavra, não tenho compromisso com a igreja. Também não vou ter compromisso com o próximo. Dá para notar agora por que a gente às vezes não tem sentido de viver uma vida cristã? Agora, preste atenção. Se eu não tenho compromisso com Deus, não tenho com a palavra, não tenho com a igreja e não tenho com o próximo, eu não tenho por que ofertar e dizimar. Está entendendo por que muita gente não quer dizimar e ofertar? Porque não tem compromisso com nada. Então ele não entende a vida cristã. Ele não entende o porquê de ser crente. Então aqui embaixo a gente fica tentando fazer a pessoa dizimar. Ele não consegue dizimar, não consegue ofertar. Por quê? Ele não quer contribuir, porque ele não sabe o princípio. Não compromisso com Deus, não compromisso com a palavra, não compromisso com a igreja, não compromisso com o próximo. Eu não tenho por que ofertar e dizimar. É por isso que estamos vivendo as calamidades espirituais de hoje. Tem gente que não entende o que é igreja. Ele acha que a igreja é só vir, bater a porta, bater o cartão, e, aleluia, Deus é bom, e voltar para o mundo. E não é isso, irmãos. Mas vamos para o terceiro, para a gente terminar, porque eu prometi terminar cedo para mim mesmo. Falta-nos compromisso. Compromisso social. O que é isso, pastor? Sem compromisso com Deus, sem compromisso com a palavra, sem compromisso com a igreja, sem compromisso com os outros, sem compromisso em ofertar, você não vai ter compromisso na área social, que são sua família. Porque aqui mesmo, tem muita gente que, se Jesus voltar hoje, muitos parentes nossos vão ficar e vão para o inferno. Então falta compromisso social. É por isso que você vê pouco evangelismo. É por isso que você vê gente chorando pelo pai e pela mãe, mas não tem coragem de orar e evangelizar o pai e a mãe. Se uma coisa que eu faço é quando eu vou no Brasil. Quando eu vou no Brasil, se eu vou na casa de um parente, se tem ídolo na parede, tem que tirar. Tem que tirar.
Campo de Jordão, a minha família é toda idólatra. Mas quando eu vou lá, o santo sai tudo da parede. E eu chego brincando, cadê a santaiada? O senhor vinha aqui, em respeito ao Senhor, nós tiramos o santo. Falei, é isso mesmo. Porque aqui chegou um homem de Deus. E ali, eu prego a palavra. Sabe o que aconteceu esses tempos atrás, que eu estava lá? Foi um monte de santo enterrado. Que santinho banhado a ouro. O que nós faz? Põe a folha, mas não derrete. Enterra no buraco. Campo de Jordão é terra de montar em cavalo. Todo mundo anda de cavalo lá. Não sei se já foram lá. Cidade boa para passear. Santinho no chapéu. Tiraram tudo, joga fora. Por quê? Chegou alguém com o evangelho que salga. Chegou alguém que não vai ficar insípido. Porque essa família não professa a mesma fé. Eu não estive lá esses dias. Mas tinha um casamento de um sobrinho meu. Eu vi um monte de cerveja rolando. Se eu estou lá, não rola. Se eu estou lá, eu meto o peito e falo, cachaça aqui não. 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 Que a cachaça vai lá, mas o casamento não é seu. O casamento não é meu, mas a família é. Lá nós sai no braço. Na minha família nós sai no braço. Aqui não. Tio, mas... Não. Você quer bênção de Deus? O cara vem no seu casamento que é cachaça, dá uma caixa para ele tomar na casa dele. Rapaz, honre. Honre a Deus. Você não é crente, seu não é crente. Agora vem um desviado, vem um encapetado do mundo, seu amigo, cheio de capeta, no seu casamento. Você vai dar cachaça pro cara. Ô evangelho insípido, nojento. Ainda bem que eu não pude ir. Me chamaram para fazer o casamento. Ah, se eu vou. Tu não é crente? Sua esposa não é crente? No meu casamento não tem cachaça. Mas, sem compromisso com Deus, sem compromisso com a palavra, sem compromisso com a igreja, sem compromisso com os outros, sem compromisso de ofertar e sem compromisso social. E sabe outro compromisso para a gente encerrar? Sem compromisso com Deus, falta compromisso material. É por isso que as fábricas estão cheias de crente dando problema. Tem fábrica que se você falar que você é crente, eles não te pegam mais. Tem crente que é mau funcionário, mau empresário, mau pastor no Brasil. Quando eu fui lá, para abrir conta no Itaú, foi uma vida. Tive que provar que eu estou vindo do Japão. Mas o senhor é pastor? Eu falei, mas por quê? Porque pastor é tudo nó cego. Compromisso. Na América, você entrava lá, falava que era pastor. Uma vez eu fui viajar, eu sou pastor. Pastor, pum, pum, entra. Hoje tem porta se fechando para nós, por quê? Área material, maus funcionários, maus empresários, gente tentando tirar o dinheiro do bolso do outro e trazer da gente, dentro das próprias igrejas. Por quê? Faltando compromisso com Deus. 7:10, eu vou parar essa mensagem. Ela terminou aqui, com essa pergunta. Como está o seu compromisso com Deus? Você está sem compromisso com a esposa? Você está sem compromisso com seu pai? Você está sem compromisso na sua casa? Você está sem compromisso no trabalho? Eu quero dizer para você, está faltando compromisso seu com Deus. É por isso que a gente está quebrando aqui, usando força para fazer gente ter compromisso com alguma coisa aqui. Porque é um monte de crente sem compromisso. Você pode ver, numa igreja de 100, 20 é compromissado com fazer alguma coisa. O restante só fica no querer. Eu quero. Só fica no sonho. Você vai numa igreja de 1000, 100 é comprometido, estão trabalhando, fazendo alguma coisa. Os demais estão com o braço cruzado, esperando assim. Alguém vai me chamar para fazer alguma coisa? Ninguém precisa te chamar para fazer algo no reino. Começa ganhando vida, você está fazendo muita coisa. Amém? Pastor doeu, tem que doer. Agora, vamos se levantar?